A lama é a fundação de tudo. O homem é feito do barro. Oxalá, quando estava fazendo o homem, filho de Olorum, que é Deus, pediu para ela emprestado. Me empresta. Você me empresta a sua essência, que é a lama, quando o ser for para debaixo da terra, ele te devolve. Então, quando a gente morre, a gente vira o quê? Lama. Então, ela emprestou, que na verdade ela é a morte. Tendo como pedir, ela também dá a vida. Ela ajudou ele a moldar, ele assoprou a vida, nasceu o ser humano. Então, tudo é ligado. Entendeu? Tudo é ligado. Essa igreja de 1697, e ela foi construída, com certeza, também com a ajuda dos negros, né, da época. A estrutura dela, essa estrutura colonial, feita com pedra, óleo de baleia, e pedaços de ostra, mariscos, etc. Né? Tudo aquilo que eles recolhiam do mar, misturavam e fazia esse estilo de parede de taipa, que eles chamam, né? Entendeu? Mas é uma taipa não que vai terra dentro, mas pedra mesmo. Portanto, é uma construção bem pesada ao mesmo tempo, com certeza que levou anos e anos, né, para ser terminada, né? Algumas igrejas do país, elas eram feitas, construídas, em outras palavras, para os brancos, né? E em alguns lugares os negros fizeram igrejas para eles, né? Como é o caso de Salvador, na Bahia, e algumas cidades por aí, algumas cidades onde teve a influência forte dos negros. E algumas se separavam, né? A parte onde ficavam os brancos, a parte onde ficavam os negros, né? Aqui, concretamente, é uma igreja só, então não foi construída para os brancos ou para os negros, foi construída para a comunidade. Pelo menos é o que a história mostra, né? Talvez no passado houvesse essa divisão, como nós vimos nas grandes fazendas por aí afora, né? Depois, essa festa veio vindo, né? Costume já antigo dos portugueses de pedir a proteção de Nossa Senhora da Ajuda para as naus que saíam de Portugal, né? Então são várias cidades, né? Algumas cidades grandes que têm como padroeira também igrejas, né? Como Nossa Senhora da Ajuda. E junto com a Nossa Senhora da Ajuda, que já é uma festa antiga e tradicional, existia essa festa de São Benedito desde muitos anos, né? E onde há esse envolvimento com o grupo da Congada. Eu diria assim, o que é diferente a festa uma da outra? A festa uma da outra, sem dúvida nenhuma, é uma devoção forte, eu diria mais popular, né? Onde atinge também essa camada desse grupo da Congada, vamos dizer assim, né? E isso faz com que, de fato, desperte, nós diríamos assim, as raízes sejam culturais e sejam religiosas, seja na linha da fé também. O que nós temos que fazer, né? Nós corremos o risco de, em outras palavras, de ficarmos parados somente na questão da cultura em si, né? Ou da religiosidade popular em si. Por isso que é necessário purificar, é necessário dar sentido novo. É o que Jesus fazia mais ou menos, né? Diante do judaísmo, ou diante dos costumes judaicos, ele deu um sentido novo, mostrando o caminho da vida, o caminho do amor, né? Então, era possível ser cristão no tempo de Jesus, sendo judeu? Claro que era. Era possível ser cristão vivendo num mundo pagão? Era possível, entendeu? Então, significa que o cristianismo vem trazer um sentido novo para o jeito de viver, para o jeito de seguir a fé das pessoas, né? Então, em relação à festa de São Benedito também. Vou soltar minha garganta e vou dar minha embaixada. Viva Santo Benedito neste glorioso dia de Congada! Lembrando o rei de Congo, era uma manhã tão cedo, linda de primavera. Encontrei que São Benedito que vinha do céu à terra. E numa formosíssima cesta trazia as flores preciosas, cravos, lírio, açucena e outras flores mimosas. Vindo do céu novamente, ao som de tão linda orquestra, eu guardei aquelas flores para o dia de sua festa. Carta de 1509 de Dom Manuel, rei de Portugal, para Dom Afonso, rei do Congo. Este é o sinal que parece ao rei nosso Senhor que o rei de Congo deve fazer e assinar daqui em diante. Por que você acha que era importante o rei de Portugal determinar qual a assinatura do rei de Congo? Isso, porque justamente eles tinham uma influência forte, né, na sua colônia, né? Então, na verdade,
eu diria assim, quem dominava. Isso aconteceu não só com o rei de Portugal, com vários países da Europa que dominaram, como a Inglaterra, a França, etc., a Espanha, né? Então a influência era muito grande, quer dizer, as pessoas acabavam, em outras palavras, segundo o jeito de viver do tempo, na verdade, acatando determinadas questões justamente pela influência daquele país, no caso nosso concreto de Portugal, né? Então isso aconteceu em relação ao Brasil, em relação às comunidades onde, principalmente da África, onde Portugal, em outras palavras, ocupou. A raiz da Silva eram os negros capturados na selva, né? Outro dado, os negros capturados na Costa do Marfim, na costa setentrional, né? Então também as pessoas que eram batizadas, o Antônio, por exemplo, fulano de tal, da costa, né? Então os negros da costa. E outros que iam servir as comunidades religiosas, ou a Igreja Católica, eram batizados como o sobrenome dos santos, né? Porque consagrava aquela pessoa, santos da igreja, etc. A pessoa mudava de nome, ganhava um nome novo, a partir do momento que ela se consagrava definitivamente a Deus, né? Então aqui no caso dessa carta, é um compromisso, é dizer assim, eu estou recebendo um nome novo, sou o rei de Congo, etc., mas a minha família vai ser modelada com, em outras palavras, com os valores cristãos, né? O que a senhora não gostaria, não assinava. Eu quero ser meu nome verdadeiro. Eu não assinava. Assim também será ele. Não deve assinar. Porque tem que ser o nome dele verdadeiro. Tem que a assinatura dele ser certa e não ser falsa. Não pode assinar. E o que a senhora acha que significava para o rei de Portugal mandar o rei do Congo assinar de outro jeito? É pela maldade. Pela maldade? É. Por mais de 100 anos, a família de Dona Ana passava a coroa de rei da Congada de pai para filho. Então, assinar de outro jeito, ele está sendo falso. O rei da África está sendo falso, está sendo assinatura errada, está sendo outro jeito. Mas o que é essa maldade? A maldade é que vai prejudicar eles, eu acho que vai prejudicar eles mais tarde, em qualquer ponto de vista, em qualquer coisa que queira fazer, em qualquer, posso dizer, com interesse no que o rei tem. No caso do rei do Congo, ele faz essa experiência de Deus. Eu acho que isso foi muito fundamental, foi muito importante para isso, né? Eu acho que a influência das pessoas que vieram da África para cá e trouxeram, e ao mesmo tempo essa ligação deles, da Congada, com São Benedito, e depois eu diria também com as Irmandades de São Benedito, que são muitas no Brasil, são muitas, isso ajuda bastante. Isso, sem dúvida nenhuma, traz algo muito positivo, né, dentro da igreja, de ver pessoas que seguem Jesus Cristo, eu diria assim, com um jeito de São Benedito, né? Entendeu? Que São Benedito, sem dúvida nenhuma, é aquele que aponta, não só segura o menino Jesus, não só segura Cristo na mão, mas é alguém que aponta para o modelo que é Jesus, na verdade, né? Os irmãos falam assim, hoje não vai ter mais comida, né? Hoje não vai ter mais comida. De repente, lá São Benedito lá dá um jeito, de repente o pessoal chega lá, tem um mundo de peixe na cozinha e ninguém sabe de onde veio. Tem um mundo de pão que não sabe de onde veio. Entende? Então, são esse crer na providência de Deus que fez com que ele fosse amado, estimado, né? Querido, nós diríamos aí por tantos, né? Então, é alguém forte, todas as pessoas que a gente conversa por aí fora, eles dizem a mesma coisa, as pessoas dizem a mesma coisa. Olha, a devoção de São Benedito, ela se espalhou em muitos lugares do Brasil, é muito forte, né? É muito positiva, né? Existe esse costume de fazer a missa cultural, chamada também, antigamente se chamava missa afro, hoje nós chamamos missa cultural, envolvendo todas as pessoas da Congada, né? Que nós não podemos dizer que são todos negros, né? E qual foi o papel da Igreja Católica na escravidão? Isso. Num primeiro momento, o português tentou escravizar o índio, historicamente, né? Depois, com a vinda do negro, trouxe também a escravidão do negro, né? E a igreja, ela teve esse papel, nós digamos assim, ela se omitiu no início, porque justamente ela trabalhou para a libertação do índio e conseguiu, nós diríamos, né? Historicamente, ela conseguiu
para a libertação do índio, enquanto que o negro continuava escravo, nós diríamos, né? Então isso foi o princípio, nós diríamos assim. Talvez foi uma falha histórica que nos documentos da nossa igreja nós vemos aí vários pedidos de perdões aí, não vou dizer de hoje, de vários anos atrás, mas que a igreja fez esse reconhecimento, né? Eles já tinham uma religiosidade própria deles, né? Havia essa necessidade de cristianizar para trazer como escravo ou cristianizar aqui no Brasil? Na verdade não, né? Não havia necessidade. Infelizmente a imagem do português foi uma imagem escravocrata, nós diríamos, e que passou essa imagem também pela Igreja Católica, né? Então não tinha absolutamente, nós diríamos hoje, historicamente vendo, né? Não tinha necessidade, né? As pessoas poderiam tranquilamente continuar, nós diríamos, com o seu jeito de viver, etc., né? Você poderia tranquilamente, os negros chegando aqui, em outras palavras, pegar os seus costumes e colocar ali dentro toda a vida de Jesus, nós diríamos, né? Respeitar o seu jeito de ser, de rezar, de dançar, por exemplo, né? Como nós vemos hoje nas comunidades da África, nas comunidades vivas, nas comunidades que rezam, que cantam, que dançam, né? Com grande alegria, com grande vivacidade, nós diríamos, isso é fundamental. Então você não pode, nós não poderíamos impor um jeito europeu, nós diríamos, na África e nem no Brasil. Que influências que a senhora vê na Congada? Eu acho que é. Um pouquinho. Sabe o que acontecia com a Congada, com todo o folclore aqui? Eles gostavam muito de imitar os reis, né? Daqui. Então, acho que isso tudo influenciou. Acho que eles foram inventando a história, tudo isso, para ficar de acordo com as histórias de reis, dos reis da África e tudo. Tem toda a origem na África, né? Depois foram para a Península Ibérica, aí misturou com a religião, com tudo isso. Mas eles vão inventando, né, para poder participar das festas dos reis, né, em todo lugar. É como as outras partes de folclore também. Muita coisa a igreja aceitava, depois não aceitou. A igreja não aceitou. Então eles entravam na igreja. Aqui em Ilhabela mesmo aconteceu isso. Eles entravam na igreja e depois os padres não deixaram mais entrar, por causa das roupas dele, e porque achavam que eles eram da Ubanda. Então, teve uma época que a Congada aqui ficou proibida durante 1950 e poucos, que a Congada ficou proibida de entrar na igreja aqui. Então, eles pararam um pouco a Congada. Ficou muito tempo essa proibição? Ficou bastante tempo. Bruno, então eu queria que você falasse quem escreveu essa carta e para quem ela foi mandada. Essa carta foi escrita por Dom Afonso, o rei do Congo. Foi mandada para o Papa Júlio II. Dom João de Portugal, segundo do nome, e logo após ele, Dom Manuel, seu sucessor, com muita despesa, trabalho e indústria, mandaram a estas terras pessoas religiosas com a doutrina. E sendo eu até então enganado pelo demônio, adorando ídolos, me apartei divinamente de tamanho erro e tamanho cativeiro. E depois, convertido à fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomando a água do santo batismo, limpei-me com ela da lepra de que estava cheio, tirando de mim todas as ilusões diabólicas de Satanás e seus enganos. E de todo o meu coração e vontade, recebi milagrosamente a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela trata da conversão desse rei, fala sobre as duas religiões, entendeu? E a conversão dele, que ele quer se tornar católico e quer, assim, bem dizendo, se envolver com os outros reinos que são católicos, ter mais, assim, intimidade com o Papa, que dá para entender, e converter todo o reino dele a serem católicos. Deixarem de ser
assim, de ser daquela cultura que é a minha aqui, ser afro, para poder ser católico. Como que esse rei do Congo se refere a essa religião anterior a dele e que religião que é essa? Ele se refere como se fosse assim uma religião abominável, que não fosse assim uma coisa que para ele, não, se fosse bom, não existe mais, entendeu? Uma coisa ruim, como se fosse uma coisa que não valesse mais a pena, entendeu? E essa religião é o candomblé, que é a cultura afro. Bruno, e por que você acha que o rei do Congo usa essas palavras pejorativas como o diabo, coisas heréticas, etc? Por causa dos assentamentos que dentro da nossa religião tem, para os escravos, que são os Exus, as Lebaras, né? Que, querendo ou não, ele já deve ter sido assim convertido pelos brancos, dizendo que aquilo ali é o diabo, entendeu? Que é o demônio, abomina isso. Entendeu? Se torna católico, entendeu? Então, uma coisa que dá para entender isso. Só que, dentro da nossa religião, sem esses dois, como ele disse que era o demônio, sendo que não é, a nossa, bem dizendo assim, a nossa vida não anda. Porque são os escravos dos orixás. Sem eles, os orixás não podem fazer nada. Porque são eles que abrem os caminhos. Ao meu entender, ao meu ver, ele foi, bem dizendo assim, foi feito uma lavagem cerebral. Se você vir para o nosso lado, você vai ganhar mais do que ficar nessa religião. Entendeu? A religião não presta, vem para a nossa. E ao mesmo tempo, como eu disse para você, tem aquele interesse. Que viram que ele, poxa, caiu na nossa, que bom. Agora a gente consegue o que a gente quer. Entendeu? Carta de 1615 de Dom Álvaro II, rei do Congo, ao rei de Portugal, Filipe II. Reconhecendo o grande amor com que sempre os reis deste reino foram por vossa majestade e pelos seus antecessores tratados, favorecidos e amparados, não sei como pode haver quem quisesse convencer vossa majestade de outra coisa, tomando por motivo para isso a notícia de que o conde Dom Miguel Manissonho, já defunto, deu no porto de Pinda permissão para entrarem os holandeses, hereges, inimigos da fé católica, traidores à vossa majestade e, por conseguinte, inimigos capitais deste reino, inimigos meus e de todos meus vassalos. E sendo isto verdade, também o foi a pouca lealdade e fidelidade que o dito conde sempre teve ao rei Dom Álvaro II, meu senhor e pai, infidelidade muito notória nestas partes. Essa atuação desse conde, ela é mostrada nessa carta de que maneira? Ela é mostrada através do momento em que Dom Álvaro III disse que os holandeses invadiram o porto de Pinda, e essa invasão teria sido feita assim com muita facilidade, e porque os holandeses também, como outros europeus, tinham interesse em alguma coisa, algum produto, alguma coisa lá do Congo. Os nativos habitantes da África eram presa fácil para os europeus, que chegavam com fortes armas. E essa gente que morava nesse lugar era mais na base do bastão de flecha, mais na base da briga tribal mesmo. Os povos africanos, eles foram assim desarregados do habitat deles, eles foram desrespeitados, até pela entrada dos portugueses foram desrespeitados. E a terra era deles de fato, porque eles estavam ali há séculos e séculos. Então, deixaria-se alguma coisa de positivo se essa gente africana não tivesse sido pegas como bicho e ter sido vendido para o mundo inteiro. Queriam conquistar esse lugar aí para fazer um reino, uma colônia, um monopólio de Portugal, por exemplo. No Congo, existia um movimento assim para desunificar, para desagregar, já existia um movimento. E não era fácil dominar. E quando aconteciam esses conflitos, era morte em cima de morte. Era isso que acontecia. Então, podemos dizer assim que o Congo, durante
a época do domínio português era lavado de sangue. Mas a entrada dos holandeses serviu para quê? Serviu para insuflar também os nativos que lá estavam, para criar guerrilhas contra os portugueses. Sendo assim, quantas pessoas poderiam ter sido mortas? Só dos africanos terem sofrido esse, digamos, aculturamento, mudança de cultura, isso já é um mal. Já começa por aí, isso já é um mal. Antônio de Oliveira Cadornega embarcou com 15 anos para Angola como soldado. Em 1649, tornou-se capitão na Vila Vitória de Massangano. Escreveu os 3 volumes História Geral das Guerras Angolanas. Neles, ele relata: o rei do Congo, antes bom amigo da coroa portuguesa, irmão em armas do rei nosso senhor, mandou de seu reino muitos vassalos em ajuda daquele seu novo amigo, o reino holandês, contrário à fé católica, mandando que acompanhassem os holandeses, a fim de nossa ruína e de acabar com a nação portuguesa, que havia tantas vezes lhe servido de refúgio. O governador, vendo o estado em que se achava, ordenou que se retirassem para a Vila Vitória de Massangano, para que assim, alongados pelo sertão adentro, pudessem conservar na fé e lealdade de Deus e do rei, até ele acudir com seu braço poderoso a estes reinos e conquistas. Mais valia morrerem entre tantas asperezas como católicos romanos, que viverem entre hereges chamados católicos apostólicos. A ardilosa e corajosa rainha Ginga, depois de se apoderar do reino de Matamba, fulminava traições com os sobas vassalos do rei nosso senhor, fazendo-os se rebelarem contra a nação portuguesa, mandando embaixadores aos holandeses, fazendo com eles confederação. Nossos inimigos estavam nos fazendo a cama. Por um lado o rei do Congo, Dom Garcia, por outro lado a rainha Ginga, e de outros sobas rebeldes, e todos incitando ao holandês, em quem tinham esperanças de nossa ruína, desejando acabar com o fogo de Monturo de Massangano, como o chamavam, porque a guerra durava muito e lá nosso fogo havia prevalecido, sustentando a voz do rei nosso senhor. Chega então não um homem, mas um anjo, noticiando que a cidade estava restaurada por Salvador Correia de Sá e Benevides. Havia chegado com uma armada ao porto da cidade de São Paulo de Luanda, enviado pelo rei nosso senhor Dom João IV, restaurando a cidade e sua fortaleza, e logo consideraram tudo rendido e restaurado novamente pelos portugueses. Se não quiser sumir depressa, com a minha determinação, te arrancarei a força, a alma, a vida, até teu próprio coração. Embaixador, como é que vai fugir isso dos meus peitos? A cruel batalha de Massangano foi a causa. Embaixador, como é que fugiu isso dos meus peitos? A cruel batalha de Massangano foi a causa. Esse conflito que aparece tem alguma coisa a ver com o conflito entre cristãos católicos e cristãos protestantes? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Se a gente for fazer uma inter-relação, se a gente for fazer uma ligação, eu, por exemplo, citaria para você a Congada de Ilhabela, por exemplo. Né? Os cristãos que seriam... Quem senhor foi? Sou embaixador de Luanda que veio vir Santo festejar. O pessoal da coroa portuguesa seria o reinado, eles eram considerados cristãos, e os pagãos, que seriam considerados os nativos, e mais os holandeses, que foram considerados hereges.